Então, gente, continuando com nossas considerações iniciais, para quem vai trabalhar com um formato menor, porque é possível que ainda esteja acontecendo isso, né? O aluno vai precisar de trabalhar sobre um formato A3, né? Tem duas formas de trabalhar no formato A3. Uma é na escala 1:50. Já dou umas dicas aqui, né? Nesse caso, você trabalha na escala 1:50 e deixando uma altura de 8 metros na escala 1:50. A partir da borda inferior do papel, você deixa 8 centímetros na escala 1:50 e lança a linha de terra. Seguindo as informações, né? Você vai encontrar lá pé direito, 2,70, comprimento da parede, da forma que fizemos na etapa anterior. Você centraliza o desenho e localiza os pontos de distância conforme nós vamos mostrar daqui a pouco. Observa que eu visualizo com clareza a forma dos móveis. E quando eu coloco papel manteiga por cima, eu tenho condições de visualizar melhor alturas, larguras e forma dos objetos que eu vou trabalhar. Então aqui supõe-se que o desenho já foi definido. Observa que o sofá ele é retrátil e, no caso, vamos representar uma parte estendida, né? Para sentir melhor os volumes do ambiente. Aqui é uma sugestão para o aparador e tem a especificação aqui já, a marcação dos objetos no teto. Novamente a linha de terra auxiliar, nós vamos usar ela para marcar as profundidades. Temos 3 luminárias quadradas. As medidas vão ser esclarecidas durante o desenvolvimento do exercício. Nós vamos construir, na hora da humanização, uma luminária. Vamos construir um plano e usar as diagonais de uma figura retangular para dar simetria à curva que forma essa luminária. E vamos construir a luminária. Vai ser explicado o método de construção mais à frente, durante o exercício. A gente usa 2 eixos. A figura é curva, usando os 2 eixos e a marcação de pontos sobre eles, a gente obtém uma figura geométrica em que podemos lançar a base dele, que é uma elipse. Marcamos 4 pontos, temos condições de desenhar a elipse e depois desenhar a forma do objeto. Isso faz parte da humanização, que é a segunda atividade. Depois disso pronto, nós vamos passar a fazer a segunda atividade, que é a humanização. Outros objetos vão ser trabalhados também
um painel atrás aqui na parede. Adornos vão ser colocados também. E eu vou adotar essa técnica de usar um papel manteiga por cima, a fim de facilitar o trabalho, visualizar melhor e não ter que apagar linhas geométricas que foram desenhadas na primeira parte, que é a definição dos volumes. Então, prefiro colocar o outro papel do que apagar muitas linhas ou até ter que conviver com as outras linhas, deixando o desenho grosseiro, né? Melhor tê-lo a limpo e ali proceder ao trabalho. Eu vou acrescentar nesse sofá um braço. Eu vou medir, além das dimensões do sofá, vou medir mais um pouco, uns 30 centímetros, e acrescentar um retângulo no chão, de forma a ter um braço. Não vou fazer medidas, eu vou apenas trabalhar usando o senso de proporção. A altura de um braço é 20 centímetros, o mínimo, acima da superfície do assento. Então, considerando que aqui eu tenho 40, depois vocês vão trabalhar comigo com as medidas certas. Então, mais ou menos a metade da altura é razoável para ter um braço. No momento de fazermos o exercício, eu vou explicar tudo passo a passo. Eu vou repetir esse braço do outro lado. Usando linhas de fuga, eu consigo levantar uma altura do outro lado do sofá. Assim tenho o braço lá atrás. Aí depois eu vou proceder a detalhar o sofá. Da forma que eu estava explicando no vídeo anterior. Os traços são à mão livre, mas são sobrepostos aos objetos, à marcação que eu tenho por baixo. Definir os contornos, contorno do braço. Faz com que o braço salte em primeiro plano e que a gente tenha a sensação de que os outros volumes estão mais afastados. Lembra, não deve mostrar ângulos, até apagar se for necessário, mas não mostrar ângulos.
Observa que os traços geométricos ficaram por baixo do papel manteiga e se torna mais fácil trabalhar usando como matriz, né, como molde, a marcação que está por baixo no papel sulfite. Pés da mesa são volumes, são caixas, né? Devem ter uma face vista de frente e devem ter uma face lateral, plano em fuga. Sempre a repetição dos mesmos conceitos de perspectiva, as regras e os elementos da perspectiva. Traços retos com régua, assim, para objetos retos, objetos sólidos com arestas vivas, com ângulos. Podemos modificar, criar móveis diferentes se quisermos, desde que a gente conserve largura e comprimento e volume desses tais objetos. Um painel com afastamento de 15 a 20 centímetros. Cuidado com as medições. O objeto está em relevo em relação à superfície do plano da parede e ele avança Isso aí deve acontecer também em relação a esse painel e a parede do fundo também. Ah, eu vou ter que fazer uma cortina, mas então... Para que eu tenho a porta, né? Faz parte do exercício, a gente definir a volumetria. Porém, também, eu posso representar a cortina aberta. E deixar parte da porta aparecendo. Então essa é de uma forma assim bem sucinta, né?
bem quase que um croquis, né? Nós vamos trabalhar uma primeira atividade, repetindo, que é a montagem dos volumes. Eu vou fazer a demonstração no exercício, passo a passo, da montagem. É necessário revisar os conceitos, estamos aprendendo, né? E a gente aprende exercitando, desenhando um ambiente, desenhando outro. A gente fixa o método geométrico, o método do ponto de distância, tornando-se mais rápido, né? Mais ágil. Então vamos fazer na primeira atividade. A primeira atividade será a montagem dos volumes. E a segunda atividade será a humanização, onde vou introduzir questões pertinentes à humanização, o uso do traço, como desenhar objetos redondos. Nós vamos colocar adornos sobre o aparador, vamos aprender a desenhar um quadrado de uma forma bem fácil em perspectiva, que é definir a largura na frente, definir a largura do primeiro plano, e como se trata de montar um quadrado, eu puxo uma das diagonais dele na direção do ponto de distância e eu tenho a definição de um quadrado em perspectiva. E a partir dele eu posso trabalhar outra figura. Bom, na segunda atividade, que será feita num papel manteiga, ou, se vocês preferirem, ou houver necessidade, né, num outro papel sulfite. Então nós estudamos opções para trabalhar. Para quem não tem um formato A2, pode usar a escala 1:50. Quem não vai ter o papel manteiga, pode fazer o desenho com traços leves, a fim de poder ir apagando, ou que essas linhas que fiquem tão claras que se percam por trás de texturas e outras linhas que a gente vai usar. No caso, devemos apagar muitas linhas de construção, linhas auxiliares que realmente devem ser eliminadas. Vou esclarecer isso melhor no trabalho seguinte, na atividade de humanização. Podemos enfrentar outra situação. Quem vai trabalhar na escala 1:25, que já vou adiantando, deve deixar uma altura para alinhador de terra, para a linha de terra, uma altura de 3 metros, na escala 1:25. Pode acontecer que a pessoa queira trabalhar no formato A3 ainda. Esse aqui ainda é um formato A3, não é o formato A2. Nesse caso, deixa 3 metros na escala 1:25. Não tenho
formato A2, mas eu quero fazer de 1 para 25. Tudo bem, então você vai trabalhar na escala 1 para 25, porém, o afastamento do ponto de distância é maior que nos exercícios anteriores, nas etapas anteriores. Esse cômodo tem 4,50 por 4,25, então precisamos de um afastamento do ponto de distância, um afastamento maior. Isso será mostrado na hora de definir o ponto de distância, é o início da atividade mesmo, do exercício. Então, mas a pessoa pode trabalhar ainda no formato A3. Como? Trabalhando somente com um ponto de distância. E tendo que marcar esse ponto de distância fora do formato. O formato tem esse limite aqui. O desenho da perspectiva cabe dentro do formato. Dentro do formato não cabe o PD. O PD você vai ter que usar de um artifício. Ou você faz como eu, risquei aqui na prancheta. Ou você usa uma fita crepe e risca sobre ela a linha do horizonte, vem com a medição e localiza o ponto de distância. Você vai trabalhar somente com um ponto de distância. As profundidades também vão exceder o limite do papel, tá? As profundidades. Então você vai ter que usar o mesmo artifício. Aumentar a linha de terra e marcar as suas medições. E vai trabalhar somente com um ponto de distância. Somente com um ponto de distância. Todas as medições de profundidade vão ser feitas aqui. Nós temos profundidade do aparador, um afastamento dele até a parede, de 70 centímetros, 3 metros dele. Então você vai colocar esses afastamentos, aparador, 3 metros do aparador, vai exceder o limite do papel. Transporta do ponto de distância e marca a posição do aparador. As marcações do sofá: 20 de afastamento da parede lateral, 1 metro de largura do corpo maior dele, aonde os assentos estão retraídos, e o comprimento mais 70 para a parte estendida. A mesa também será medida sobre a linha de terra da direita e trabalharemos somente com um ponto de distância. Faz parte do método, né? É bom ter os 2 pontos de distância porque, uma vez que há um acúmulo de medições de um lado, podemos usar o outro, mas podemos trabalhar com um ponto de distância só. Essa é uma terceira opção que pode se apresentar. A pessoa só tem formato A3 e quer desenhar na escala 1 para 25, porque a escala 1 para 50 é um desenho muito pequeno e tem uma certa dificuldade para a gente detalhar e trabalhar com grafite, né? Não podemos dar zoom, então o desenho pequeno se torna mais trabalhoso, tem mais dificuldade. Então tem essa outra forma de você trabalhar, no formato A3, deixando uma altura
de 3 metros na escala 1:25, porque você quer trabalhar na escala 1:25. Cabe dentro do formato. A perspectiva cabe. Não cabe o ponto de distância. O cômodo é maior, então agora ele vai extrapolar até o formato A3. Bem, gente, então no próximo vídeo nós vamos começar nossa primeira atividade.